Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje o meu convidado é Fábio Monteiro. Ele é um jovem, destemido, também não passa despercebido. Aquelas pessoas que onde chega chegando. Ele já foi até mais polêmico. Hoje eu vejo um Fábio diferente, um Fábio mais conciliador, mais diplomático. Mas ele é verbo, Fábio é verbo presente, é intenso. Ele não, às vezes, até não mede as palavras, mas não dá para dizer que não seja franco, verdadeiro. Tem uma história muito linda que liga o Fábio a Santiago, verdadeiramente a Santiago, porque ele preserva muito as memórias da nossa história. Tanto que há pouco tempo também há poucos meses, conquistou uma das cadeiras da Academia Santiaguense de Letras. Ele é imortal para nós, é imortal na história de Santiago. Também um grande preservador de monumentos, de objetos que lembram a história do próprio município Santiago. Ele também editou, escreveu e publicou 10 livros. O Fábio é um homem que não tem 40 anos, então todos esses feitos realmente chamam a atenção. Ele é presidente da Corpes, Cooperativa de Prestação de Serviço, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, limitada, algo assim, mas é a Corpes, que emprega muita gente, que tem vários associados, que já viveu várias fases dessa instituição, e hoje a gente vê uma instituição que cresceu, que conquistou espaço aí no mercado, inclusive fora de Santiago. E é com esse cara que nós vamos conversar hoje, o Fábio Monteiro. Seja bem-vindo ao meu podcast. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Uma satisfação sempre atender os convites do Grupo Nova Pauta Expresso, quando é na rádio, quando é no jornal e agora aqui. Um pouquinho nervoso, já está passando o gelo nas mãos, porque é diferente, porque agora as pessoas estão olhando o nosso rosto e vendo os olhos da gente. E para quem é telespectador, a sinceridade é transparecida nos olhos. Então espero que hoje eles possam conhecer um pouco melhor, porque muita coisa se diz a meu respeito. A maioria é mentira. Ou não é a verdade, não traduz a verdade. É verdade, sabe? Vamos usar esse termo. E como disse o Leonel Brizola um dia, que ele estava sendo entrevistado, ele disse que aquela entrevista ele gostaria que conhecessem e desmistificassem o Brizola. E eu espero que agora as pessoas me olhando, conversando contigo, consigam desmistificar, digamos, não 100%, mas boa parte daquilo que é enfeitado sobre o meu nome. Fábio, aqui é a Estação Verdade. Sim. Então, cada vez que tu quiser te dirigir ao telespectador, olha bem para essa câmera aqui. Sim. E passa essa verdade que tu me falou. Porque é isso que eu peço para os meus convidados. A gente vem aqui para o episódio, cada vez eu falo com vocês, tu não foi diferente, falo antes, que eu vou fazer perguntas, inclusive, muito sobre a vida pessoal. Sim. Porque o que conecta as pessoas são as pessoas. Então, as pessoas saberem quem realmente é o Fábio Monteiro vai, talvez, ser revelador para muitos. E talvez possam te olhar com os olhos que eu mesmo te olho. Que é um cara batalhador, incrível, humano. Quando é amigo aquele que não larga a mão. Mas também, se chamarem para uma peleia, também não foge à luta, não vai fugir do embate. Esse não fugir do embate também já te causou muitos problemas durante a tua estrada, né? Bastante. Nós vamos falar sobre isso. Eu fiz um script, porque tem tanta coisa que eu quero te perguntar, que eu quero que as pessoas te conheçam, e eu vou começar pela Corpes. Assumir uma cooperativa que teve à beira da falência, dá para dizer que até teve falida uma época, sim, né? Sim. E dar uma repaginada. Como é que foi essa retirar lá de toda aquela dívida, de toda aquela história de falência da Corpes e transformá-la no que ela é hoje? Como é que tu conseguiu esse feito? Foi bem difícil, Sandra, assim, porque a Corpes, eu assumi ela em 12 de março de 2011. E ela já vinha num descrédito muito grande, né? Ela já vinha com bastante credor, bastante dívida, enfim, ela tinha um quadro associado, um quadro social muito deficitário. E a fofoca imperava, a falta de dinheiro, foi horrível. Né? E o nome era terrível também, né? O nome da cooperativa era Cooperativa dos Recicladores Profetas da Ecologia de Santiago. Eu não estou dizendo que o nome é feio, mas para o nosso tipo de trabalho, para o que nós prestamos, não condizia. Não traduzia a realidade da cooperativa. Exato.
Então, a primeira coisa que fizemos foi reforma do estatuto. Depois, trocamos o nome. Aí passou a ser Cooperativa de Trabalho Rio Grandense de Prestadores de Serviços, Corpes. Mas a dívida persistia. Aquela dívida insistia. Eram mais de 100 mil reais em dívidas que eu herdei do antigo presidente. E o descrédito era total. Aliado também à minha falta total de postura em rede social. Porque eu gostava muito de ir para a rede social e bater boca. Sim. Né? Eu tenho uma amiga minha que ela disse numa palestra esses dias que a rede social ela é social. Se eu tivesse tido esse conselho em 2011, 90% dos meus problemas teriam sido resolvidos. Sim. Porque a gente não deve expor os problemas de uma empresa, de uma cooperativa ou os pessoais na rede social. Resolva-os quieto para ter sucesso. E foi o que eu fiz nos últimos 3 anos. Mas isso é outra pergunta, outra história, né? A gente vai contando. Exato. Mas aonde tu foi buscar força para dar esse passo, para dar essa guinada, para deixar as contas da cooperativa em Primeiro, dia? Sandro, meu padrasto, que foi quem me criou, né? O segundo esposo da minha mãe. Ele chamava-se Ângelo Tadeu Linhares, que é uma das pessoas que eu mais amei nessa vida, porque ele não me deu 100% as coisas físicas que uma criança precisava. Materiais. Mas me deu amor, me educou, e foi a maior assertiva da minha mãe ter casado com ele. Porque ele deu disciplina para mim, para minha irmã, e infelizmente ele morreu muito cedo, e aí o meu irmão perdeu ele quando tinha 16 anos de idade, e faz falta hoje pro meu irmão aquele pulso firme, aquele pulso de pai. Nós tivemos, eu e minha irmã. Então a primeira coisa era meu pai, eu chamava ele de pai ali. Segundo passo, Sandra, foi ao seu Nicola. Eu tinha uma experiência de trabalho com o seu Alceu Nicola junto do PDT, né? Porque eu fui pro PDT. Era eu era filiado ao PDT, mas isso é uma história política que depois a gente conversa. E o seu Alceu Nicola me ajudou a organizar a cooperativa. Só que nós tínhamos um problema muito sério, nós não ganhava nenhuma nenhuma licitação. Um belo dia, eu achando que o prefeito Júlio Ruivo era contra nós. E de certa forma, acho que era um pouco. Porque, vamos convir, era posicionamento cooperativa político. não tinha uma fama boa, Não né? tinha uma fama boa, era inadimplente com os documentos, e eu queria salvar uma coisa que não tinha mais salvação. E ele me chamou no gabinete e disse assim, olha, a prefeitura rompeu todos os contratos, não queria nos pagar. Isso em 2012, o João Lemes foi um padrinho para nós naquele momento, porque ele deu várias reportagens para nós e sensibilizou a prefeitura que aquilo foi, né, e aí pagaram nós, ficamos 5 anos sem participar da licitação, e o prefeito me chamou lá e disse, olha, Fábio, o problema não é nosso. Eu vou te dar um conselho, se é que tu me permite. E veja bem, eu estava com ranço do Júlio Ruivo na época, porque ele tinha me demitido, eu era cargo de confiança dele, e ele entrou na prefeitura, dali 2 meses me demitiu, e eu estava com ódio mortal dele, né? Eu não podia vê-lo. Então eu não queria escutar o conselho do prefeito Ruivo. E ele, mas mesmo tu magoado comigo, eu vou te dizer, refunda a cooperativa, refaz os documentos, o problema são vocês, não é nós. E eu fiquei, sabe, e aquilo não me saiu da minha cabeça. 5 anos, o meu pai me sustentava, Sandra, um cara de 24 anos, desde a Gillette fazer a barba, ele me dava. Desde do dinheiro para sair com a minha namorava mulher na época. Sim, isso também nós vamos conversar mais adiante. Ele me dava para sair, sabe, com ela. O pai acreditava na cooperativa e a minha mãe coordenava a equipe. Nós só ficamos com a URI de contrato e a Centro-Oeste. Nenhum contrato público. 5 anos organizando a cooperativa. Aí já não tinha mais dívida, mas não vivia, ela sobrevivia. Aí o prefeito Ruivo saiu, entrou o prefeito Thiago e os editais, então, se organizaram melhor. Mas até o prefeito Thiago chegar em 2016, eu fui buscar contratos particulares, clientes particulares. E foi aí que nós sobrevivemos. Então a cooperativa ficou falida na minha mão por 5 anos. Que momento tu viu que agora a cooperativa vai ter fôlego, vai... Quando começamos a ganhar a licitação. Aí a documentação estava correta. Estava correta, redondinha, sabe? Mas faltava, Sandra, uma coisa, faltava feeling, faltava traquejo para fazer uma licitação, porque não adiantava nós estar com a documentação em dia, mas não saber fazer uma licitação. E os sócios entenderem que eram sócios de um negócio. Também eu enfrentei, Sandra, 6 ações trabalhistas. Nenhuma eu fui condenado, eu não, a Corpes. Nenhuma nós fomos condenados na questão trabalhista. Porque é legal, né? Porque é legal, existia... A terceirização. A terceirização é legal, ela é amparada, tudo. Mas o X da questão mesmo se veio na gestão do prefeito Thiago, quando se organizou o CELIC, era o secretário Eldro, o secretário de gestão, ele organizou um CELIC, modernizou os editais, tanto que hoje os editais da Santiago é modelo para muitas cidades, e aí sim nós começamos a ganhar. Mas eu fui muito mal assessorado, Sandra. Eu fui roubado, eu fui espoliado, foi exposto. Eu fui exposto ao ridículo, sabe? E isso impediu muito a cooperativa de crescer.
Hoje, eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje há 10 anos atrás. Mas isso é tu e 1 milhão de pessoas. Hoje, então, o segredo do sucesso da Corpes é maturidade da gestão, no caso a minha, né? Pessoas certas ao meu lado, e isso não engloba só a Jana e Jordana que estão no escritório, não. Um conselho de administração, uma vice-presidente séria, um vice-presidente sério. Eu tive grandes vice-presidentes depois que eu caí na real e vi que o errado era eu. Advogados bons também. Advogados bons. Hoje nós temos bons advogados que nos assessoram permanentemente. Recentemente, faz 1 ano, a gente foi investigado pelo Ministério Público do Trabalho por denúncia de pessoas que conviviam comigo. E foi a melhor coisa que aconteceu. Reviraram a cooperativa e não acharam nada. E não vão achar, porque nós buscamos ser cada vez melhor. Eu busco a perfeição. Eu não permito o mais sério possível. Hoje a cooperativa está presente em quantas cidades? 23. 23 cidades. 23 cidades. Toda a fronteira oeste a gente atende. E tem gente, e tem cidades chamando vocês. Toda hora chamando. Agora a gente está negociando entrar em Santa Maria. Caciqui está surgindo também. Vocês têm ideia, tu tem ideia, Fábio, que a tua gestão consolidou a terceirização na região? Tenho. Hoje em dia eu tenho, Sandra. Hoje em dia eu tenho, sim, ela consolidou não só a questão de terceirização, mas como tirou aquele preconceito das cooperativas de trabalho. E eu chamei a atenção da Alcergues sobre isso. A Alcergues é o órgão maior das cooperativas no estado, é a Organização Estadual das Cooperativas Gaúchas. E disse, olha, nós existimos, nós somos em 230 associados, nós somos a 2ª maior cooperativa de trabalho e nós queremos vocês aqui. E eles estão vindo agora segunda-feira nos olhar, capacitar os nossos associados e nós estaremos convidando amigos e autoridades e tu vai receber o teu convite. Nesse meio tempo, tu construiu sede, tu usou, né? Tu Sim. botou a cara a tapa, Sim. fez mais dívida também, né? Não. Não no sentido de investiu, né? Sim, Construiu sim. uma cooperativa, Sim, construiu sim. uma sede. Sim. Pegou um terreno que já era, né? Comprou barato? Como é que foi? Foi assim, Sandra. Quando lá em 2011, eu sempre fui um cara assim, ó. Depois de eu empenhar a palavra, eu não volto atrás. Difícil, é muito raro isso acontecer. Não lembro de nenhum caso de eu ter Mesmo que firmado. você rale, mas não foi. Já me ralei por isso, e tu sabe das histórias que eu já enfrentei, já me ralei por isso. Mas eu não volto atrás. E as pessoas, quando eu fui eleito em 2011, diziam, eu prometi que ia construir uma sede. Na época eu queria comprar uma sala comercial. Sim. Debochavam, diziam que eu era louco. Mas um dia eu vou comprar. Aí surgiu, onde eu moro, tinha esse terreno na frente, e o meu avô deu para o Noeste Valete. Porque o Noeste Valete fez um uso capião em cima daquilo que era da minha família, e meu avô foi lá, testemunhou, ok, é teu. Deixou ficar. Deixou. O seu Noeste Valete, no velório de 7º dia da minha avó, perguntou se eu não queria comprar. Eu disse, conversamos então daqui uns dias. Na missa, aliás, é 7º dia da minha avó. No velório, 7º dia não existe. E aí, no 7º dia da missa, conversamos, e ele foi no 10º dia nos visitar. Disse, olha, eu quero tanto. O vereador Gavioli, então, eu era assessor dele, me ajudou a fazer a construção do negócio. A Noeste Valete nos vendeu em 36 vezes aquela parcela, aquele terreno. Pagamos o terreno, escrituramos, e agora construir como? Aí eu tinha outros, não eram os colegas atuais que eu tenho, eram outros. Olha, vamos fazer umas rifas. A gente, com o dinheiro das rifas, nós pagamos toda a documentação. A parte de arquiteto, a parte de prefeitura, enfim, projeto, tudo foi pago com dinheiro de rifa, que os colegas, eram 60 associados só, e nós erguemos o prédio. E a mão de obra, negociamos com o seu Vilmar Guerra, o seu Vilmar aceitou a nossa proposta, e felizmente hoje nós somos a única cooperativa de trabalho que tem sede própria. Às vezes as perguntas dos mais espertos perguntam, mas não está no teu nome? Disse, não, é escriturado, registrado no nome da Corpes. É um patrimônio da cooperativa. Da cooperativa. É dela. Então, passou a gestão, se passava a gestão Fábio, quem tiver à frente vai ter o prédio. Vai ter o prédio, vai ter uma cooperativa equipada, porque agora, esse ano, Sandra, nós começamos a investir em equipamento. Comprar lava-jato, aspirador de pó, aquelas máquinas de lavar piso. Estamos agora tentando ter uma malharia própria. Já conversamos com a dona Vera, que é minha vizinha, para ver se ela dá um suporte mais acessível para nós fazer os nossos aventais, nossas camisetas. Se não der, a gente já tem outros fornecedores. Se não der também, a gente não descarta a ideia de ter a nossa própria malharia. Porque nós somos em 230 associados. É muita gente. É muita gente. Hoje, o que está faltando? O que tu veja? Assim, qual é o sonho em relação à Corpes para ti? Um sonho a curto prazo. A curto prazo, eu consegui pagar a folha o dia 5.
Sempre tu quer pagar até o dia sonho. 5. É o dia 5, mas hoje em Mas dia isso tá não pagando. depende de ti só, né? Depende dos fornecedores também, Os né? fornecedores, a gente enfrenta atraso, né? Porque, por exemplo, assim, a gente... Os contratantes, na Os verdade. contratantes, não é atraso, acontece imprevistos. Por exemplo, um boleto de um cliente particular, a gente bota o vencimento no dia 15, mas é compensado dia 16. O órgão público, por motivos A ou B, às vezes paga dia 16, 17. Mas eu me ponho na condição de dono de casa, porque eu também sou dono de casa, moro sozinho. Então, o sonho hoje a curto prazo é ter Caixa, para pagar independentemente se um Isso. dos contratantes não Exato. Aí pagou no porque eu penso assim, dia. eu pagando dia 5, eu só chegou a Sandra, um exemplo, né? Já paguei meu pessoal, agora só preciso receber de ti, um exemplo. Porque é uma coisa necessária. Eu já conversei com o Sicredi, eles já sinalizaram um giro de capital para nós temos patrimônio para isso, nós temos garantias para isso, nós não temos só o prédio, nós temos outras coisas que englobam... Hoje o patrimônio da Corpes, Sandra, está em torno de R$700 mil. Tu acredita que isso vai melhorar até a questão com os associados? Vai melhorar, vai trazer tranquilidade e vai dar mais credibilidade ainda. Já temos essa credibilidade com o associado, mas vai ter mais ainda porque muitos pagam aluguel, muitos fazem seus compromissos no início do mês e o juro está correndo, né? O juro tá correndo. E a ideia do associado? Hoje, quem está na cooperativa, que esteja atuando, entendeu o papel de fazer parte de um time como sócio do negócio? A grande maioria, sim. Mas por não ter o entendimento dos 100% deles, que nós acionamos a Alcergues e ela está vindo segunda-feira fazer essa capacitação para explicar. Inclusive vai ser ofertado um jantar depois. E o nosso associado sairá desse jantar com seu certificado de capacitação de cooperativa. Quem vai dar essa capacitação é a SCOP, Escola Superior de Cooperativismo do Estado. Então nós mobilizamos todas as forças estaduais para virem aqui. Vai estar o deputado Thiago Cadó, prefeito... eu ia falar o prefeito Júlio Ruivo. Prefeito Marcelo, depois da solenidade da Câmara, vai passar lá. Secretários municipais, clientes, amigos, imprensa. Nós queremos fazer o maior movimento possível. Por quê? Não para mostrar a Corpes, que a Corpes já está bem mostrada. Mas mostrar que nós estamos investindo na regularidade também, né? E a capacitação. E por ser uma cooperativa de prestação de serviço de associados, não dá muito associado que entra, que sai, muita rotatividade? A rotatividade é imensa, Sandra. Porque o que acontece? As pessoas querem emprego e não trabalham. Aí eu vou ser criticado e é um problema de quem quiser me criticar. Eu sou contra o assistencialismo no governo federal. Porque isso, Sandra, assim, ó, essa bolsa isso, bolsa aquilo, eu sou favorável. Mas tinha que ter um critério, tinha que ter regras, por exemplo, assim, a pessoa ganha de graça. Sim. E isso dificulta a nossa mão de obra. Aí vem a prefeitura e dá um horror de qualificação. Tudo bem, mas hoje nós não conseguimos alguém para capinar um pátio. Não existe. Nem pagando. Esse assistencialismo gratuito, sem nada... Tipo, por exemplo, eu ganho Bolsa Família, tá, mas então eu vou lá limpar o CRAS da minha região. Não. Sim. Esse assistencialismo prejudica muito a mão de obra. Então, nós temos casos, estou falando com experiência da cooperativa, que tem pessoas que chegam lá e dizem o Bolsa Família me paga mais que esses 1.400 líquido. Imagina? Acontece. Então, o que quer dizer? Eu ensino um palhaço que trabalha igual um condenado a pagar imposto para o governo para pagar. Sim, entende? Para quem não quer trabalhar. Para quem não quer trabalhar. Mas toda a regra há exceções. Não, há claro, muitas pessoas que querem, né? Vamos pegar uma estimativa de 100%, nós temos uns 18% de rotatividade. Nós temos pessoas na Corpes, eu vou lembrar de um nome aqui, que é a dona Edmara. Ela tem 6 anos de cooperativa, ela nunca apresentou um atestado, ela nunca faltou. Tem a dona Conceição, Marilé, são nomes que me vêm na cabeça agora, que a recém estava fazendo os documentos. Com a lista de 230 é difícil. Dona Márcia Salim. Sim. É dificílimo ela faltar, se faltar não me é passado, mas não falta nos lugares que ela vai, só quando está de férias. Então são pessoas que vale a pena, sabe, acreditar que as coisas estão sendo feitas certas. Mas tem gente que vai 2 dias, não vai mais. Sim, aí é complicado, né? Mas no modo geral, tu vê a cooperativa num crescimento? Um crescimento contínuo e te respondendo antes que tu me pergunte, eu tenho um sonho a longo prazo. Eu quero a sede social da Corpes. Tu quer um espaço de confraternização e lazer. Eu quero um salão de festa, uma piscina e uma quadra para jogar vôlei. É uma utopia? É. Mas o que não é o ser humano sem for seus sonhos? Sem sonhos. Sem sonhos. Tem um terreno perto da cooperativa que eu estou namorando, que é da família Peixoto, se não me falha a memória. Até o Frederico Peixoto estiver ouvindo,
poderia, assim, nós sentar, conversar, né, para comprar... Em leves prestações. Em leves prestações, né, Frederico? Que interessante, Fábio. Fábio, essa tua autenticidade, esse teu jeito de falar, muitas vezes foi até questionado, contestado, mas tu é uma pessoa sincera, né? Tu fala abertamente, tu fala com sinceridade. Inclusive, tu abriu até o podcast, né, falando de quando eu namorei mulheres. Tu namorou, chegou a ter relacionamento Sim. heterossexual, mas tu percebeu, te descobriu um homossexual. Sim. Como é que é num mundo tão preconceituoso ainda, né? Num cenário que a gente sabe no Rio Grande do Sul, os meios que tu te envolve, os meios políticos, a gente sabe que existe muito preconceito ainda, né? E como é que é se autodeclarar? Claro, tu não sai falando aos quatro ventos, né? Tu é um homem discreto também, mas quem te conhece sabe que a tua orientação sexual. Como é que é para ti? Sempre foi assim? Sempre, Sandra. Porque, em primeiro lugar, eu nunca sofri nenhum tipo de homofobia, né? E o segredo de não sofrer homofobia... Tu não sofreu? Nunca. Ou tu não percebeu que está? Nunca. Todos os lugares que eu chego, eu sou muito bem recebido. E, inclusive, fui com meus dois companheiros, que eu tive dois companheiros publicamente assumidos, porque lance assim de 2, 3 dias não conta, né? Não conta. Maridos? 2 maridos eu tive. Tá? Um durou 6 anos e o outro durou 5. Os dois tu conheceu. E nós nunca sofremos nenhum desrespeito. Porque, em primeiro lugar, é eu saber impor o respeito. Eu não preciso estar de mão dada com outro cara para as pessoas saberem que eu sou o namorado ou marido dele. Porque eu entendo que as pessoas... Como explicar para uma criança que tem 5 anos de idade que 2 caras estão de mão dada se beijando? Eu me ponho no lugar porque eu tenho sobrinhos. Eu tenho sobrinhos em casa. Mas não é um preconceito? Pode ser um preconceito mesmo? meu, pode ser um preconceito meu, mas foi a maneira que eu encontrei, Sandra, de não sofrer homofobia, de não ser criticado, e sei que nas minhas costas alguma coisa deve ser falada, claro que sim. Encaro as brincadeiras que fazem, às vezes entra na brincadeira na onda, porque são coisas que não vão me afetar, Uma piadinha? Não, eu tô tranquilo quanto a isso. O que vale verdadeiramente é aquele respeito, isso eu sei que eu tenho. Eu sou tão respeitado em Santiago que eu era casado no meu segundo casamento, fui patrono da Feira do Livro, continuo presidente, andei na campanha eleitoral toda e fui muito bem recebido em todas as casas. Então eu acho e acredito que esse meu pensar de impor o respeito sobre aquilo ali, e aí vem o exemplo que eu citei no início, de me colocar na situação, como explicar para uma criança. Tem gente que não pensa igual eu. Eu sei que não, e respeito a opinião, óbvio. Sim. Mas eu penso assim, eu não preciso estar de mão dada com meu marido para as pessoas saberem que a gente é casado. Uma fotografia, vamos dizer, o Fábio é casado com fulano. E eu não vou esconder, mas eu vou achar maneiras de mostrar que eu estou naquele relacionamento. Tu respeita a opinião diversa, respeito. Para tua família sempre foi tranquilo ou tinha Eu nunca alguém... perguntei, Sandra, porque simplesmente eu só cheguei, contei e disse, se não quero que aceitem, quero que respeitem. E nunca ouviu nada sobre isso? Ouvi, claro que ouvi. Ouvi, principalmente da minha mãe e do meu irmão, sabe? Nos momentos de discussão. Daí jogavam na cara. Jogavam na cara. E foi um dos motivos que eu fiquei sem conversar com a minha família por 1 ano e tanto. Pois a gente vai falar justamente disso agora, com a questão, né? Tu falou da família, né? Teve várias passagens da tua vida pessoal onde tu relatava, inclusive em rede social, confrontos familiares. Sim. Né? Com a tua própria mãe e com o teu irmão, um deles, né? Sim, meu irmão mais moço. Confrontos mais fortes, assim, de mais ficarem severos. algum tempo até sem se falarem, né? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E tu acredita que... Quem é que tinha razão nessa história? Nenhum. Porque faltou respeito de minha parte, faltou respeito da parte deles também. Então, hoje em dia, a minha maturidade, Sandra, faz eu ver que eu errei. Quando misturei família com trabalho. Foi um erro. Porque ao cobrar o trabalho, tanto da minha mãe quanto do meu irmão, se confundia. Aí eu ia no almoço de domingo... A tua autoridade para eles não tinha valor. Não existia. E a minha, com eles também, foi no água abaixo. Ocasionava discussões, tanto no escritório, quanto em casa, quanto na casa da mãe. E chegou um ponto que aquilo ali estava demais. Demais, e me fazia muito mal aquelas discussões. E um belo dia, houve uma discussão, aí eu afastei meu irmão do escritório, afastei a mãe do escritório, e foi o momento, Sandra, e eu falei para a mãe esses dias, nós conversando, que hoje nós conversamos muito de boa com isso, se foi necessário esse 1 ano. Vocês precisavam num tempo. Precisavam.
Porque eu estava perdendo, tipo, a minha mãe é a base de tudo que eu sou. Mas onde é que estava aquela mulher? Tinha se perdido nas discussões, na diretora de recursos humanos, e protegendo o filho. Ela estava no papel dela de defender o filho mais moço. E ela deixou de olhar para mim, e esse é o que eu acho, né, porque eu nunca perguntei para ela, como filho. Aí tu me perguntares hoje como é que é a nossa relação de total respeito. Tu chegou a pensar que a tua mãe não te amava como amava o teu irmão? Ah, sim, né? Todo mais velho pensa, ai, é o mimoso, ai, não sei o quê. O filho preferido. O preferido. Não era o filho preferido. Jogava na cara dela isso, sabe? Ai, a pessoa protesta, não sei o quê, sabe? Jogava isso na cara dela, ela me jogava coisas, tipo, na hora da raiva, ai, porque peguei, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Era a maneira que ela só tinha me de me trouxe magoar. Desgosto. E eu jogava na cara dela outras coisas, que não é. Era um inferno a relação familiar. Hoje, Sandra, depois disso que eu decidi me afastar, fui eu que quis me afastar, porque a partir desse afastamento eu passei por um processo espiritual enorme, não só através do orixaísmo e nem do búzio, mas também através do Moitian, que a dona Fátima Frederichese, que aplica muito em mim, e eu me reestruturei como homem, como ser humano, no mais alto amplo da palavra. E hoje eu consigo ter amor de mãe, que por muito tempo eu deixei de ter, e a mãe consegue sentir o meu amor por ela, que ela deixou de ter também. E como é que aconteceu essa reconexão? Como é que foi o momento, o dia D, por de ir exemplo? visitar ela? Não sei, o dia D que vocês voltaram assim, a se Sandra, falar. Foi assim, eu estava com saudade dela, dos meus irmãos, a minha irmã não levava meus sobrinhos para mim ver, né? E eu sou padrinho do meu sobrinho mais velho. Então o rompimento com a tua irmã também. Com a tua mãe também se deu com a tua irmã. Sim, a minha irmã, não cheguei a discutir com ela, mas ela se afastou e eu me afastei também. E um belo dia eu fui jogar búzio com a Demilson, que é um dos... Mas eu ia te perguntar, como é que a espiritualidade, principalmente os búzios, eles têm... eu percebo que eles têm guiado as tuas ações, assim. Tudo. Eu vou terminar dessa e vou entrar noutra. Tá. E o Ademilson, olha, a mãe Oxum está te dizendo, terminou essa brincadeira. Está na hora de procurar tua família. Eu sempre pedia para a mãe Oxum, que é a minha mãe da cabeça, o orixá da minha cabeça, que ela me dissesse o dia certo de procurar minha mãe. E um belo dia também, Sandra, eu pensei se eu posso amanhã acordar e saber que a mãe está morta. E depois, e no céu não tem WhatsApp. Ah, verdade. E me arrumei bem, claro, né? Já tinha trocado de carro. És um homem vaidoso, né? Sou, me considero. Eu queria ser mais, mas não dá tempo. E aí fui lá visitar minha mãe. Demorou para mim conversar com meu irmão, porque o meu irmão... Tu chegou, como é que foi a chegada? Eu cheguei... Estação Verdade, conta os detalhes. Era um calor danado em janeiro. Eu fiz a volta por trás da quadra, estacionei o carro, ela estava sentada tomando mate, ela, minha irmã e meus sobrinhos. Cheguei de benção, que sempre de benção, nunca faltei com respeito nesse sentido, de benção, a gente se abraçou, choramos um pouco, bastante. Eu perguntei como é que ela estava. E desde então, depois daqueles 5 minutos de emoção, a gente voltou a conviver, faltava meu irmão. Até que um dia eu cheguei lá, porque eu passei a frequentar a casa da minha mãe todos os dias, e ele estava. Aí a minha mãe botou nós dois sentados. A mãe tem isso é dela, sabe? Ela sempre fez isso. Ela é uma mulher muito forte, né? Por tudo que passou, sim. E foi isso que fez eu me afastar dela. Por quê? Porque onde é que estava aquela fortaleza que me criou? Nós nos perdemos em algum momento. Agora nos encontramos. Agora, para nos separar, só a hora que ela me levar para o Paulo VI, ou eu levar ela, né? Porque hoje em dia a vida... né? Nunca se sabe, né? E desse dia que ela colocou eu e meu irmão frente a frente, o Flávio voltou a ser aquele menino que eu criei, me respeita, eu respeito ele. A minha irmã também. A minha irmã, inclusive, cuida do meu pai biológico. Meu pai biológico é vivo, tem 70 anos, eu sou filho de Valdir Monteiro. Não me criou, mas respeito ele como pai. Foi quem me deu o nome, primeiro marido da minha mãe. Então ela tem uma carga muito grande, além de cuidar dele, tem 4 filhos, trabalha, enfim. Hoje a nossa relação, eu queria ter tido a relação que eu tenho com eles hoje, há um tempo atrás. É que o tempo passado não volta, né, Fábio? Não volta. A construção é daqui para diante. E conta um pouquinho mais dos búzios, mas tu vai tomar uma decisão, como é que tu faz? Tu chama o teu pai de santo, não sei se você pai se de santo. Eu tenho 3 pessoas que eu confio. Conta para a câmera. Aqui em Santiago não é só aqui em Santiago, é aqui em Santiago que eu consulto. Existe um cara que me conhece praticamente da barriga da minha mãe, que chama-se João Paulo Calone. Ele joga búzio para minha família toda a vida. Então, uma vez por semana, se eu não mando mensagem, ele me manda mensagem, vem cá. Aí nós damos uma olhada para ver o que me espera. O Ademilson Vargas, casada com a Anne, que era dona da Madeireira Itu, hoje eles estão em outros empreendimentos, toda semana vai ali e abre os búzios para me orientar quais são as decisões que eu tenho que tomar. E o seu Luciano Garcia, ele trabalha mais na Umbanda e joga carta. Eu gosto do jogo de carta também. São 3 pessoas que eu confio muito.
quer o destino, não os três dizem a mesma coisa, e eu confio muito. Nada, Sandra, nada. Eu faço sem perguntar para minha mãe Oxum. Eu amo demais o meu orixá. Todos os dias de manhã eu levanto e não peço, eu agradeço. Muito obrigado. Aí tu vai tomar uma decisão até do negócio, até da Corpus. Da Corpus, principalmente. Abre os búzios. O búzio. Posso fazer? Não faço. Aí não tem, mesmo tu queira muito. Não faço. Não, a minha fé é inquebrantável. E tem funcionado, então, para ti? Tem. Me trouxe equilíbrio espiritual. Mas tu já teve momentos que tu disse, não, tá tudo errado nesses búzios aí. Claro. Já hoje mesmo eu disse. Mas segue firme na fé. Mas aí o Ademilson, olha, então vai do teu amadurecimento. Porque o pai de santo, na verdade, o que eu penso, não sei como é que os outros imaginam, ele não é só quem joga o búzio ou faz algum trabalho espiritual. Ele é teu amigo. Por exemplo, São João Paulo Calone, ele é um psicólogo meu. Ele me conhece desde que eu nasci. Então vira um amigo, um conselheiro. Amigo. Ele preveu a separação da minha mãe e a morte do meu pai. Um conselheiro. Um conselheiro, sabe? Assim, ó. Muitas vezes nem o búzio ele atira. Eu gosto de escutar os conselhos dele. Imagina um senhor de quase 80 anos. Uma pessoa sábia. Sábia. Claro que eu já conheci gente de falcatrua. Lógico. Já conheci fora da cidade muitos, inúmeros. Conheço muitas casas de religião aqui em Santiago. Respeito todos. Todos são meus amigos. Conheço. Já na época da campanha joguei muito búzio em tudo que foi casa para saber da eleição, até para prestigiar, porque era uma bandeira que eu tinha. A defesa da religião de matriz africana. Me dou com todas as casas. Talvez uma que outra, Sandra, que não gosta da minha cara e eu também não vá muito. Mas, inclusive... Mas respeito. Respeito muito. Inclusive, na Corpus, nós temos vários líderes religiosos que trabalham na cooperativa e eu respeito eles. Mas aqueles que eu tenho mais afinidade são esses três que eu falei. Mas tu é meio contraditório, porque tu conhece tudo da história da igreja católica aqui, inclusive Sim. até soube por ti quem está, né? Os restos mortais de quem está ali na matriz. Também tem relíquias da própria antiga igreja matriz. É meio contraditório, meio contramão, né? Meio contraditório. É que, na verdade, Sandra, assim, eu sou um apaixonado pela igreja católica. Se eu não tivesse essa fé inquebrantável no orixaísmo, na religião de matriz africana, eu nunca contei, acho que para ti, eu tinha um sonho de ser padre. Não, nunca. Essa eu não sabia. Sim, eu na época do Padre Silvio, eu ia em todas as missas de domingo, passava o domingo todo rezando. Eu ia na São Jorge, na Matriz, na Capela São Judas Tadeu. Era um coroinha quase. Eu fui coroinha do Padre Silvio, fui. Eu me lembro da Matriz quando ela era muito mais feia. Ela continua feia, a Igreja Matriz agora está menos. Sim. Né? Enfim. Há controvérsias. Eu conheço e amo muito a história da Igreja Matriz de Santiago. Eu tenho muita coisa. O que tu pensa do Padre Aldomar? Ele é fantástico. Eu acho ele elegantíssimo. Eu acredito que através dele possa haver um diálogo dele com outras religiões, tanto com religiões evangélicas, com religiões de matriz africana. Acredito que o dia que o bispo pensar em transferi-lo daqui, muito do trabalho que ele faz se perde. Porque a Igreja Católica precisa de um padre com mente aberta. Eu nunca vi a Igreja Matriz lotada de jovens como tem sido lotada ultimamente. Ele movimenta a praça, a gente menos espera. Embora a tua fé seja nos búzios, eu tenho uma fé. Tu consegue acompanhar. Acompanho, vou na missa, comungo. Agora, o último dia que eu fui na missa até o 7º dia da esposa do Dr. Rosado. Eu tenho crisma, eu tenho tudo que a Igreja Católica manda. Mas eu me inclinei para esse destino porque foi nos búzios e no orixaísmo que eu me descobri. Uma opção de vida, né? Exato. Vamos falar de cultura, escrita, pensamento, 10 livros. Como é que tu te inspira? O que vem à tua mente? Assim, vou escrever um livro. E como é que sai um livro? Quais as tuas ideias? Sandra, é uma coisa muito, muito estranha, porque já aconteceu de quando eu estava casado, eu estava ali olhando um filme e do nada vem o texto inteiro na minha cabeça. E eu vou lá e escrevo. Apunho na máquina de escrever, porque eu não consigo digitar um livro no notebook. Uma vez eu acho que até te falei que tu tinha a alma de pessoas mais antigas. Eu estava estranhando não falar agora. Que tu tinha encarnado alguém das antigas, né? Porque tu tem gostos peculiares, né, Fábio? Eu gosto. Tua casa é quase um museu, né? No sentido de objetos, né? E a casa também, né? Era dos meus bisavós a casa. Não me refiro nem ao imóvel, mas do que tu tem lá, acervos, né, antigos. Tu sempre gostou de conviver com pessoas mais idosas, né? Sim. Aprender com elas. Sim.
também o fato de ser colecionador de muitas relíquias santiaguenses, né? Inclusive, eu te mandei há poucos dias uma relíquia aqui que eu achei que estaria melhor em tuas mãos, né? Sabe, Sandra, eu acho que eu fui um privilegiado. Esses dias eu comentava, não me lembro com quem, não veio, acho que foi com a Jana. Eu sou um cara preocupado no seguinte teor. Quando eu surgi, e eu digo surgi com muita humildade, eu fui privilegiado em conviver com aquela nata de historiadores. Eu convivi com Barbela, eu convivi com Horácio Dornelles, desfrutei da intimidade de Valdir Amaral Pinto, porque eu fui educado afiliado por ele, afiliado dele. O Tito Becon, que na época também era muito atuante na história de Santiago, hoje mora em Brasília. E através dessas pessoas eu fui conhecendo outras pessoas. Mas eu tenho que voltar lá na minha avó. A minha avó era a maior contadora de história que eu tive na minha vida. Aí meus avós, boa parte da vida, trabalharam com o seu Galdino e a dona Jurema Cardinal, que são os pais do Manuel e do Carlinhos Cardinal, que foram prefeito. Então aquela história política eu vivi e ouvi. Mas sempre teve boa memória também, né? Boa memória. Tu guarda nomes e histórias e datas. Minha memória é fabulosa. Graças a Deus. E eu tenho alguns medos. Um dos meus medos é um dia perder a memória, por isso que eu escrevo. Sim. Então tá aí. Eu escrevo, eu gravo. As tuas inspirações é para registrar também o tempo. Eu me gravo também quando eu descubro alguma coisa, porque eu tô toda hora futricando a história. Toda hora. E releio muito aquilo que eu já li. Então eu me gravo, depois eu vou lá e escrevo para me não perder. A ideia é de escrever mais alguma obra? Sim, tem. Sem parar. Tem dois Tem projetos. alguma específica? Tem, eu quero escrever agora. Esse ano sabe que a biografia do Dr. Valdir não foi escrita, né? Não. E sabe, Sandra, agora falando nele, não sei se tu ia perguntar dele. E assim... Eu tenho assim... Não é... Eu tenho um remorso enorme em relação ao Dr. Valdir, sabe? Que não discuti com ele por política. Mas que bobagem. Tu ficou 10 anos sem falar com o teu padrinho? 10 anos. Mas tu te arrependeu e tu foi ao encontro dele. Eu não aguentava mais aquela saudade. Eu não aguentava mais. E aí, em 2019, morre Horácio Dornelles. Eu me desesperei no velório do Horácio. Porque eu amava o Horácio. Poucas pessoas vão entender por que eu amava o seu Horácio. Ele me ajudava, ele ia na minha casa, quando nós morávamos numa casa de chão batido, ele levava 50 pila, chama de pila, para comprar material escolar. E o Dr. Valdir me dava uniforme, e eles se ajudavam a me manter. Isso eu tinha 9, 10 anos. Então, com a morte do Horácio, eu não parei de chorar, acho que com 7 dias. Um belo dia o Wellington foi assim, por que tu tá chorando? Sai, meu padrinho, eu tenho medo que ele morra, já tinha morrido Barbela, Horácio, e na minha cabeça eram os 3, o próximo seria ele, como de fato foi. Aí o Wellington foi e disse assim, eu vou ligar para ele. Aí o Wellington ligou, disse, olha, aqui é o meu marido Fábio e tal, o senhor recebe ele? Recebo. E disse, mas eu não vou sozinho, eu tenho medo que ele me xingue. Eu morria de medo de um xingão dele. Foi a dona Fátima comigo, Friedrichs, que a dona Fátima entrou, ele já estava bem debilitado, e eu parei na porta e eu disse assim, o senhor me perdoa? E ele disse, só se tu me perdoar, minha impetuosidade é velho. E eu disse, e o senhor é minha audácia de novo. E a gente se abraçou, eu chorei horrores. Foi um momento emocionante. Foi. E nunca se tocou mais sobre o porquê a gente tinha discutido. E ali eu ia uma vez por semana trocar livro, conselho. E os últimos conselhos dele foi sobre política e sobre a vida, sabe? Ele mandou tu ir pro PSDB, né? Mandou eu ir pro PSDB. Mandou eu ir pro PSDB porque ele disse que no PP não ia passar na convenção. Então tu vai... Na cabeça dele, sempre sábio, né? Eu não ia passar mesmo. E na cabeça dele eu ia ser eleito no PSDB e acabei não sendo. Sim. Mas das perdas que tu teve, os teus dois, dá para dizer, pais, né? Não o biológico, o pai que tu diz que é o teu pai de criação e teu pai do coração, e o Dr. Valdir, que foi teu padrinho, que padrinho é pai também, né? O primeiro que morreu, nós enfrentamos uma série de mortes na família. Foi em 1 ano e levou todo mundo. Então, meu avô faleceu em outubro, dali um tempo faleceu o meu padrasto, dali um tempo faleceu a minha avó. E é horrível. É mentira das pessoas que dizem que supera. É mentira. A gente acostuma. Quando ama de verdade, né? A gente acostuma. É difícil superar. E quando o Dr. Valdir faleceu, eu disse, meu Deus, eu pensava ali no velório dele, sabe? Eu ficava assim, de cabeça baixa, e falei, e sussurrei com o Jones Diniz e com o Tadeu Martins, e agora? Aí o Jones disse assim, agora tu é o herdeiro dessas histórias. E tanto que eu assumi os lugares, tipo, eu segui fazendo o programa, o espaço que era o Dr. Valdir no Olho Vivo, eu sigo fazendo até hoje. A cadeira da Academia de Letras era dele, eu fui indicado e assumi. Lamento não ter nada do acervo do Dr. Valdir comigo, eu não tenho nada dele. Não me foi dado nada, eu também não fui buscar, não fui pedir. Que era do Dr. Valdir, tipo, essa caneca era dele, eu não tenho nada.
né? Eu tenho do Horaci Dornelles. Do Horaci Dornelles eu tenho toda a biblioteca. Foi doada pela família para ti, Foi, né? o Amon me doou a biblioteca, inclusive documentos. O Amon me presenteia bastante, sabe? Com coisas que eram do seu Horaci. Mas o Dr. Valdir ainda... É até muito recente também, não sei, Sim, né? Muito recente. Talvez eles nem tenham desapegado né, desses materiais. Foi assim, a partida deles foi algo que transformador na tua vida, assim? Foi no momento também que a nossa família se perdeu. Quando meu avô faleceu, quando a avó faleceu, quando o pai faleceu, aí, sabe? Eram alicerces. Era, o meu avô, ele impunha respeito pelo olhar. Se eu fechar o olho assim, sabe, Sandra, eu me lembro assim, eu sinto até o cheiro, aquele cheiro antigo, sabe? Aquele cheiro meu, aquele cheiro de vô, sabe? A minha avó era uma figura. Até esses dias, semana passada, as pessoas buscam ela até hoje, que ela benzia para mordida de aranha, benzia para rendido. Essa coisa espiritual sempre teve na tua família muito presente, sempre. né? A minha avó gostava no batuque. E será que tu não é meio benzedor também? Não tenho vocação para sacerdote, não tenho fé. E o meu padrasto, quando faleceu, tirou o chão na minha mãe, né? Sim. E aí o meu irmão se perdeu no sentido de não saber o que fazia, sumiu um tempo, e a minha irmã ali perdida e eu ali, sabe? Ali, eu sempre ali. Hoje eu não me emociono mais, sabe? Já passou os 10 anos. Mas tem dias que a saudade vem. E Bate quando forte. ela vem, vou ter contagem, dá vontade de sair correndo e entrar naquele túmulo e tirá-los de lá. Mas é impossível, isso é uma utopia. Ser nomeado para a Academia Santiaguense de Letras num ambiente... Não tem 40 anos, né, Fábio? 38. Num ambiente conservador também, né? Como é que Muito é conservador. Como é que foi para ti? Foi emocionante? Foi porque quando eu fui escolhido, porque eu não pedi, sabe, para entrar na Academia de Letras, eu fui indicado pela dona Ilma Bernardi, já havia sido indicado pelo João Lemes há um tempo atrás, mas aí o João Lemes se licenciou da academia, e aí acabou aquela indicação não seguindo. Aí fui indicado pela dona Ilma. E no discurso ali eu disse que naquela plateia estavam as pessoas que eu amava. Então foram 50 convidados, nem todos puderam ir, mas foram 50 pessoas que eu selecionei exatamente aqueles que eu sei que gostam de mim, que conhecem todas as lutas que eu tive no passado e as que eu tenho no presente, e que sabem que eu não nasci em berço de ouro. Eu procuro hoje não ter um berço de ouro, mas eu procuro ter um caráter cada vez melhor daquilo que eu fui ontem. Então, todos estavam ali. Não era para celebrar, não foi com o intuito de bater palma para a cadeira de letras. Não, foi para tudo aquilo que eu tinha construído até ali. A tua própria mudança. É. E um serzinho que tem atende por Átila. O Átila é minha vida. Esse Shih Tzu. É um Shih Tzu, olha. É um Shih Tzu. Que tá ele. Lindo. Mas tu cuida que é um bibelô, né? É um bibelô. Só falta falar? Só falta falar. Teu grande companheiro de vida? O Átila surgiu na minha vida, Sandra. A Jana, recém nós estávamos tendo amizade. E eu não percebi que meu casamento... A Jana é uma pessoa que, para os telespectadores, que trabalha na Corpus. Trabalha na também Corpus. é tua amiga. Eu tenho 2 grandes mulheres na minha vida depois da minha mãe. Uma chama-se Sandra Siqueira e outra chama-se Janaína Maciel. Obrigada. E eu lembro perfeitamente de voltar no Átila, daquela conversa na tua casa. Sentou-se eu no meio, tudo um lado e a Jana do outro. Eu nunca mais esqueci daquela conversa. Eu acho que surtiu efeito, né? Surtiu, né? Está surtindo. Foram mais conquistas depois daquela conversa, né? Mais conquistas. Claro, a vida pessoal continua um desastre, né? Faz 3 anos que estou solteiro. Tu acredita no amor? Acredito. Quer casar ainda? Quero. Quer ter um companheiro que vai envelhecer contigo? Quero ter um companheiro que envelheça comigo. E o que acontece que não... Acho que não chegou a pessoa certa. Estou conhecendo alguém de novo, bem mais jovem que eu, novidade. Mas... Que culpa tem se atrai, né, jovens? Fazer o quê, né? Mas a Jana sabia, de certa forma, que meu casamento... Eu estava em fim de relacionamento com o Wellington. E nós tínhamos o Ozzy, eu e ele. Era outro Shih Tzu? Era outro Shih Tzu. Eu amava o Ozzy. E um dia a Jana me disse assim, Fábio, qualquer dia o Wellington vai embora e vai te deixar o cachorro. Eu disse, não é capaz. Nós não vamos se separar nunca. Um belo dia a Jana chegou, trouxe esse ela simplesmente chegou e me jogou o Átila no colo. Qual é o nome? Átila. E por que Átila? Não tem? Meu primeiro nome veio na cabeça, Átila. 15 dias depois, o Wellington simplesmente recebe um telefonema, foi embora, nunca mais voltou. E quem sobrou? O Átila. O teu companheiro foi comprar cigarro na esquina e nunca mais foi buscar cigarro na esquina e nunca mais voltou. E daí te restou o Átila. O Átila é tudo que eu tenho.
tudo assim, ó. E tanto é que eu vivo com pelo, né? Tu não tem medo desse apego exagerado, Claro, emocional, né? Tenho, Porque... tanto assim que eu nem imagino, sabe? Eu sei que eu vou durar 80 anos, o exemplo, ele tem de vidinha no mínimo uns 15, se bem cuidado for. Mas Sim. ele tem, a carteira de vacina dele é impecável. Ele é impecável, né? Vamos combinar, ele só né? passeia, só toma banho de sol exigente. dele. Sim, tu conhece ele, né? Ele é o dono da casa. Sim. Tanto que eu disse pra minha secretária, quando eu pedi pra ela me dar assessoria lá em casa, assim, olha, a prioridade é ele. Eu é depois. Ele fica muito tempo sozinho, meu cachorro, então. E através do Átila eu virei um defensor dos animais. Eu tenho pavor, eu tenho ranço de pessoas que maltratam animal. Qualquer tipo. Sim. Eu sou um cara que não derruba uma árvore e não judia de animal. E se eu ver carneando uma vaca ou uma ovelha, eu já não como. Sim. O Átila me trouxe muitas transformações. Tu acredita que tem alguma ligação espiritual? Acredito que sim, o Átila foi feito pra mim. E eu pra ele. Ele me escolheu. Na verdade, não fui eu que escolhi ele. Foi o Átila que me escolheu. É como dizem dos filhos, né? É. Eu tenho a tequila pro lado de fora, mas a tequila é espalhafatosa, né? Ela é coisa do pátio. Eu não consigo ter a ligação que eu tenho com ele. Que raça é a tequila? Ela é uma australiana. Mas o Átila dorme comigo, imagina. Sim, ele tem convívio Tem. dentro de casa, Sim. né? Vamos falar de futuro e de legado? Vamos. Na política, tu continua afiliado no PSDB? Quais são os teus planos? Continuo filiado no PSDB, mas com ranço do PSDB. Com ranço do PSDB, e vou dizer o porquê. O Eduardo Leite, ele usou do PSDB até o último minuto que pôde. E ele era o cara que poderia fazer o PSDB decolar. O que ele faz? Troca de partido. Eu me filiei no PSDB, primeiro, para o conselho de Valdir Amaral Pinto. Segundo, porque eu era apaixonado pelo Eduardo Leite, não pelo homem. Ele é lindo, mas eu gostava das ideias dele. Sim. Gostava da dinâmica de governo dele. O cara vai lá e se desfilia. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma boa opção para a Corpes, eu vou lá e renuncio a Corpes? Não. Ele vendo que o partido PSDB está em fase de declínio, não tem muitos filiados, está numa fase ruim, ele vai lá e se desfilia, ele ajudou o partido a se fundar mais. Sim, isso te decepcionou. Me decepcionou. E aí a Paula Mascarenhas veio, agora faz um mês, candidata 2 meses. ao governo do Estado. Mas é uma pré-candidata. Sem comentário, né? Sem comentário. Fique à vontade. Porque não tem fundamento nenhuma a candidatura dela, no meu ponto de vista. Porque ela é manipulada pelo Eduardo Leite, no meu ponto de vista. E quando ela veio a Santiago, eu não fui no encontro, e foi uma conversa muito dura que o Dr. Pozo, presidente do partido, me disse umas coisas que eu não gostei, e disse outras para eles que eu tenho certeza que ele não gostou. Nunca mais eu fui numa reunião no PSDB. E não adianta, Sandra, assim, ó. Eu iniciei minha vida política militando no Partido Progressista. Eu pertencia à Juventude Progressista. Mas eu sou apaixonado pelo Jango e o Brizola. Tuas raízes. Eu gosto do Jango. O meu avô trabalhou para João Goulart. Não estou dizendo que eu vou voltar ao PDT. Mas eu senti uma dificuldade de... Eu, filiado no PSDB, por exemplo, não consegui nunca falar com o governador. Nenhum deputado estadual do PSDB me recebeu na Assembleia Legislativa. Nenhum. A única liderança do PSDB estadual que me recebeu na Casa Civil foi a Ivana Genro. E o presidente do PSDB Agro, Leonardo Martins. Mas acima deles tem outros figurões. E o deputado Lucas Rendecker. Que falaram contigo. Mas falou por obrigação. E tu mesmo sendo presidente de uma cooperativa tão importante. Não deram, nunca deram um prestígio nenhum. Aí o que acontece? Thiago Cadó vem em Santiago, PDT, meu amigo. O que ele faz? Vai lá tomar café comigo na cooperativa. Sim. A Corpes quer políticos que a prestigiem, que acreditem nela. Porque a Corpes não tem partido. Lá tem membros do PT, do PDT, do PSDB. Emendas parlamentares viriam bem. Viriam muito bem. Nós precisamos... Eu tenho um sonho a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A médio prazo, Sandra, eu quero criar uma escola para as crianças da Corpes. E eu vou fazer. Como? Não sei. Mas uma emenda caía muito bem para isso. Eu vi também que vocês vão passar, aliás, muitos dos associados da Corpes querem terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Sim. Estou se mobilizando para isso também. Estou articulando com a professora Isabel, quero fazer um pacotão e levar todo mundo. A escola Sinapse. Exato, e dali leva para a Unopar. Ou para a URI, dependendo do curso. Eu tenho que sentar... Dependendo das negociações? Professor Júlio, tem que conversar com o senhor também. Tem uns cursos que a Unopar não oferece, o senhor oferece, vamos fazer uma parceria. Depende da vontade de cada associado. Exato, também, tem né? direito, e aí não tem direito na Unopar. Sim. Enfim. Então, Sandra, terminando o gancho político, o que eu quero? Eu quero criar uma creche para a cooperativa.
Mas Essa nós não creche- temos no sistema público já? Mas não atende aquilo que a cooperativa precisa. Não atende. Não. Eu amo a professora Mara Rebelo. E amo o prefeito Tiago, e amo o prefeito Marcelo, enfim, amo no sentido de pessoas. Eles são pessoas legais, são pessoas do bem. Do bem. Do bem, eles não estão fazendo política para eles. Tanto que a professora Mara Rebelo entrou pobre, vai sair pobre de lá. O Peru também, o prefeito Tiago também. Então não vai, são ladrão. Não. Tem um bom salário com o prefeito, para também se incomodam 24 Sim. horas, né? Por favor. Até que ponto, né? Né? Mas o que eu quero? Eu quero que essa criança, Sandra, chegue na escola da cooperativa às 7 da manhã e saia às 7 da noite. É isso que eu quero. Um turno integralíssimo. Integralíssima. E ali ela vai ter todos os atendimentos possíveis. Já fiz a conta de quanto eu preciso. Estou indo a Brasília em outubro. Quantas crianças seriam atendidas 16. por esse? 16? Inicia com 16. Isso é a médio prazo. Eu vou criar a escola para as crianças da Corpus, olhando para a câmera, eu estou dizendo. Porque é necessário isso. Eu vou ir a Brasília agora em outubro. Eu vou bater na porta de todos os gabinetes de deputados gaúchos federal. Não me interessa se é PT, se é Bolsonaro, não me interessa. Eu quero alguém que ajude a cooperativa, ou cooperativismo. Não interessa se eu vou estar em PDT, PP ou PMDB. Qual foi um pouquinho da tua conversa, ou é muito sigilosa com o Dr. Eudócio Pozo, que deixou vocês meio atritados? Eu disse que eu não ia na reunião, porque se eu fosse, eu ia perguntar para a presidente Paula o porquê que ela estava permitindo o governador usar o nosso partido e depois saltar fora. E ele disse que eu era uma pessoa briguenta e que eu procurasse outro partido, se era para fazer isso. E eu disse, não. Então eu não vou mais nas reuniões, eu não sou briguento, eu acho que o partido é Partido da Social-Democracia, permite uma pergunta dessa. Mas já que o senhor não quer que eu faça a pergunta, não vou me desfiliar porque eu sou suplente, sou segundo suplente, mas não participo mais. Tu se sentiu desprestigiado na eleição? Sim. Tanto que havia reuniões no partido, só se falava no candidato favorito. Isso foi uma das mágoas. O favorito é o que se elegeu? Acredito que sim, porque inclusive não é só mágoas minhas. Não sei se os companheiros que concorreram na época vão falar. E isso eu falei para o presidente Pozo. Estou te falando com muita sinceridade. Me senti desprestigiado, recebi recursos através do PSDB que defende o LGBTQI, agora toda aquela alfabeto. Isso aí. Recebi recursos do partido, isso o Leonardo Martins articulou para mim, mas eu não me faziam-se as reuniões e chegava ao cúmulo de ter pessoas atrás de um ou dois candidatos fazendo assim para deixar eles falar. E eu achava aquilo ridículo. Depois, a negociação que foi feita com o Partido Progressista, eu não consegui indicar, os CCs seriam para os candidatos a vereador, né? Eu não quis, por causa da cooperativa, indiquei uma pessoa, não tive força nem para isso. Sim. Né? E o teu futuro no PSDB, então? Está comprometido? Tá, porque eu prefiro manter a minha amizade do Dr. Pozo. Por quê? Porque o Dr. Pozo, eu tenho respeito... Veja bem, isso foi político. Sim. Né? O Dr. Pozo é uma pessoa que ajudou muito a cooperativa, advogou por uns 5 anos sem cobrar R$1. Ele fez a extrema unção do meu pai, ele recomendou o corpo do meu pai, foi para ele que meu pai confessou seus últimos pecados, digamos assim. Então, para mim não discutir, eu acredito que meu futuro é sair do PSDB. Num futuro breve ou longo, não sei. Porque eu não vejo... estudando isso? Estou estudando. Vai concorrer novamente? Eu não sei. Eu tenho vontade, às vezes. Porque eu sou igual ao Brizola, eu quero morrer dando meu recado. E o que tu acha que faltou nessa eleição? Eu fui traído, né, Sandra? Traído? Eu fui traído por todas as pessoas, pela grande maioria das pessoas que eu acreditei que estavam me ajudando, né? Então, por exemplo, de 30 jantas de apoio que eu recebi, um exemplo, que faziam as reuniões, né, e me chamavam, um exemplo, 30, 5 eu tenho certeza que me apoiaram. Eu vinha também de um processo de que eu não falava com a minha família, isso pesou bastante. O cara não fala com a mãe dele e vai que é voto. Sim. Né? Eu tinha mais também um ex falando mal de mim, né? Várias coisas te prejudicaram. Todo um contexto que me prejudicaram, né? Um partido que só olhava para um e não olhava para outro. Então, não olhou no contexto geral. Então, tudo isso não... tu pode perguntar, mas o partido é responsável pela campanha de vocês? Não, não é. Cada um por si, Deus por todos numa campanha. Mas pode dar orientação, né? Tipo, olha, tá errando aqui, tá acertando aqui. Eu não recebi essa orientação. E tu ouviria essa orientação se O homem que eu sou hoje, sim. Sim. Hoje eu escuto mais e falo menos. É um homem mais maduro. Uma amiga minha me disse isso. Seja um homem misterioso. Sim, seja um homem que pensa, né? Calma. Exato.
Exato. Claro que a minha conversa com o Dr. Pouso, o último dia foi por telefone, não foi nada amistosa, né? Mas depois, passou essa reunião, eu convidei ele para minha aposta na Academia de Letras, ele foi. Então, eu acredito que para ele também já está superada essa divergência de opiniões. Divergência de opiniões. Ele é um homem de grandes valores, né? Eu acredito que sim, pastor de igreja, né? Enfim, é uma pessoa que sabe... Para a gente encerrar, Fábio, vendo toda essa tua mudança, né? Porque tu mesmo disse no início dessa entrevista, ou desse bate-papo do podcast, que tu batia muita boca na rede social, sim, né? Tu sim. ia nos limites da ignorância muitas vezes, sim, né? Sim. Fiz campanha contra a vereadora e vereador. Sim. É ridículo. Tu disse que criou um ranço com o Júlio Ruivo, né? Tudo isso não tem te mais. Movimentava, né? Era story, era WhatsApp, era, né? Tu vivia nesse mundo de guerra, né? O ambiente também, né, Sandra? Sim, daí tu saiu dessa. Se tu fosse dar um recado pro Fábio de 10 anos atrás, o que tu diria para ele? Se eu conseguisse conversar comigo mesmo e mudasse o destino, eu diria assim, cala a boca. Para de se expor. Fica aqui. Resolve os problemas em casa. E isso vale para quem está me ouvindo. Não se exponha. Porque muitos querem ouvir o teu fracasso, mas todos estão ali torcendo para ver se o que tu conquistou para botar olho gordo e te tirar da tua conquista. Esse é o segredo então, da tu coisa. mandaria esse Fábio do passado calar a boca. Calar a boca e mudar a postura. Eu não tinha, por exemplo, que fazer campanha contra vereador nenhum. Sim. Sabe por quê? Porque aquilo que me fizer de ruim, o universo devolve. Como um cara espiritualizado, mas também tu te espiritualizou muito mais, né? Muito, muito, muito. E isso eu devo a esse amor que eu peguei pro meu orixá. Aí tem gente que pergunta, tu já fez chão, tu já deitou? Não tenho vocação para isso. Fez o quê? Chão, quando a gente deita para fazer obrigação, né? Não, tem que deitar para fazer uma obrigação? Isso eu não sei explicar. E o seu João Paulo, o seu Luciano, o seu Ademilson te explica. Não sei explicar, ou algum pai de santo que esteja nos assistindo. Mas tem que deitar, fazer obrigação, tudo. Eu não tenho vocação para isso. E nunca vou ter, porque não tenho disciplina também para isso. Mas a minha fé, eu aceito esse orixá que me governa, que determina os meus dias. E se tu fosse escrever uma carta para o Fábio, que vai ser daqui 10 anos, o que tu dirá para esse Fábio daqui 10 anos? Continua evoluindo cada vez mais. Nem era uma carta, era um bilhete. Só um bilhetinho, assim. Continua evoluindo cada Segue vez mais. assim que tu vai bem. Porque hoje, o que eu sou hoje, eu quero ser melhor amanhã. Tem algumas coisinhas para consertar. Mas dá tempo. Eu quero morrer, Sandra, evoluindo. Eu quero chegar lá em cima ou lá embaixo, depende para onde é que for determinado para mim ir, né? E dizer que valeu a pena essa passagem. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como eu mudei, para finalizar. As pessoas dizem, tu tá logrando as pessoas, tu paga pouco, não assina carteira, e ainda falam isso. Sim, por falta de conhecimento. Ignorância. Né? Em outros tempos eu tava batendo boca no Facebook. Hoje em dia, Sandra, deixa que falem. Porque essas pessoas que falam não levantam da cadeira e não vão fazer nada de melhor. Se o dia que superarem aquilo de melhor que eu faço na Corpes, podem falar, mas por enquanto, eu não vou dar mais a plateia para quem quer plateia. Sim. Não vai servir de plateia para essa turma. Não. Santiago, para a gente definir e fechar, o que é Santiago para ti, Fábio? É o berço, meu berço. Eu viajo muito por aí, gosto de Porto Alegre, é uma cidade que eu gosto muito. Se um dia Deus quiser que eu saia daqui, me permita voltar e aqui morrer. Eu quero ser sepultado junto com os meus avós, com toda a minha família que está lá. É uma cidade que eu amo, eu vivo a minha vida para Santiago. O Márcio Brasil conhece Santiago, ele tem um olhar de Santiago atual. Por isso que é uma dupla boa de amizade, eu e ele. E eu tenho um olhar do passado, e é esse passado que me faz entender Santiago. Por isso que eu não critico mais a administração. Por isso que eu não critico mais vereador, nem prefeito, porque eu entendo muito. Eu reestudei a história de Santiago. E esse reestudo me permitiu fazer as pazes com o prefeito Júlio Ruivo, de conversar com a liderança do Partido Progressista que eu tinha. Todos eles tiveram o seu papel importante, seja PP, PMDB, PSDB, todos. Ninguém entra em algum lugar para errar. E eles fazem parte da história. Assim como nós estamos fazendo história agora. Uma vez tu me falou, Fábio, que podia escrever um livro sobre histórias não contadas, sobre famílias de Santiago. Os bastidores do poder. Isso aí morreu ou ainda? Não, está escrito. Mas não lançado. Mas quando é necessário, eu uso isso para conseguir de alguma coisa. Vou ter que ser bem sincero. O Dr. Valdir me disse antes de falecer, Sandra, se Fábio, as pessoas acham que eu tenho poder. Não tenho. Eles pensam que eu sei alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes nem sei. Então tu faz assim, meu filho. Deixe pensarem que tu sabe.
Aí um político, que eu não vou citar nome... E usa como moeda? Um político, que eu não vou citar nome, bem famoso, disse assim, agora teu padrinho faleceu, quem te escora? Ninguém. Mesma coisa que ele sabia, eu sei também. Terminou a conversa, né? O medinho. Já era um medinho. Não era nada. Sim. Nada. Agora tu contou que não era nada. Mas tem algumas historinhas pitorescas, alguns segredinhos não contados. Bastidores do poder. Tem. E tem. Pode um dia ser lançado. Depende do humor. Quando eu tenho certeza que eu vou morrer dali nos dias, eu lanço. Tu não quer a revanche. Não, os processos da minha família que depois responda. Fábio, querido, foi um prazer conversar contigo, viu? Eu que agradeço, transparência, essa sinceridade. Leve, né? A Estação Verdade, né? Leve, eu pedi, né? E tu encarou. Porque realmente, tu é um cara intenso, mas eu vejo muito mais pronto, verdadeiro, muito mais responsável hoje. E acredito para um futuro ainda mais promissor para a Corpes na tua liderança. Eu acredito nesse futuro da Corpes, Sandra, acredito nas instituições, acredito no Nova Pauta, acredito em ti, acredito nos poucos amigos que eu tenho verdadeiros e tu é uma delas. Eu queria conviver mais contigo e tu comigo, mas a nossa vida é corrida. Agenda, né? Muito obrigado por esse espaço, espero que vocês conheçam um pouco daquilo que eu sou e ao longo do tempo espero ficar aqui nesse plano por um bom tempo. E espero contribuir cada vez mais com a minha cidade. O principal é a contribuição com a minha cidade. Tua terra, teu berço. Exato. Ficamos por aqui. Eu volto um outro episódio, mas por enquanto curtam esse episódio que ficou sensacional.